Gente, e agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre uma história de superação. Na vida vencemos batalhas o tempo todo e a diferença é como a gente enfrenta cada uma delas. A história que vamos conhecer agora é da Laila, uma mulher que precisou lidar com muitos desafios de uma só vez, mas ela não desistiu. Veja só. Eu venci o câncer, eu venci a obesidade e eu venci as minhas renúncias. Laila, seja bem-vinda. Eu queria Obrigada. primeiro que você contasse um pouquinho, não sei se do começo, mas talvez de onde você gostaria de começar a sua história de superação. O começo de tudo foi depois do meu diagnóstico do câncer do colo do útero que eu tive em 2024. Depois do diagnóstico, veio outros diagnósticos, outras situações acontecendo, só que antes de tudo isso, antes do diagnóstico, teve a Laila, que passou pelo processo da obesidade, né? Eu sofri muito com a obesidade, teve um motivo do porquê. Antes de tudo isso, eu tive 2 diagnósticos de TEA e autismo dos meus 2 filhos, onde me desencadeou a depressão, a ansiedade, a compulsividade e eu acabei chegando à obesidade aí dos 122 quilos. Em 2024, eu tive diagnóstico do câncer. Eu fui descobrir depois da cirurgia, porque o médico não queria me falar no momento. Eu tive que fazer uma cirurgia, na verdade, bem às pressas. E eu fiz a cirurgia primeiramente, daí foi para biópsia, aí ele veio me contar que eu vivi um milagre mesmo. E depois desse diagnóstico, eu falo assim, Deus me deu um renascer, me deu uma segunda chance de viver, né? Então tinha um propósito de tudo aquilo ali na minha vida. E o câncer, Débora, do útero, eu não senti nada. Então foi muito silencioso, não senti absolutamente nada, dor, nada. Foi feito um exame, né, de rotina e veio os exames depois, ultrassons, enfim, e onde me levou a fazer a cirurgia e veio a biópsia do câncer. Depois disso, eu tive diagnóstico de 2 hérnias discais, que eu passei aqui mesmo, em Cascavel, com um especialista, e ele me deu 2 saídas. Foi o meu destino ali, né? Fazer uma bariátrica ou uma cirurgia da coluna. Só que no momento que eu estava passando, a bariátrica não estava no meu caminho, né? Eu falo assim que Deus fez tudo para ser um propósito mesmo. Então, o propósito meu era gerar esse testemunho que eu estou aqui hoje. E no início do meu processo de emagrecimento, eu sentia muita dor por conta do peso, muita dor no joelho, muita dor na coluna. Então Deus me deu a coragem e a força de enfrentar o emagrecimento, né? De superar, de vencer a obesidade no processo mais natural, na alimentação e com o exercício físico, ali onde tudo começou. E mesmo com um pouco ainda, né, que eu estava ali, acabar de passar uma cirurgia, então eu tive que encarar aquele processo da perca do meu útero, de ter passado um câncer, de ter um diagnóstico que foi predestinado 2 caminhos, assim, literalmente cruciais para mim, né? Eu me lembro que eu deitava na cama, para muita dor, minha mãe ia lá me visitar, e os meus filhos falavam, mãe, eu tô com fome, mãe, né? Então, minha filha fazia terapia em Campo Mourão, não era em Ubiratã ainda na época. Então, eu tinha que ir para Campo Mourão, viajar mais de 1h15 dentro de um carro sentada. Vim para Cascavel fazer minha terapia também, da coluna com o médico. E assim, foi um processo assim árduo, foi um processo a ferro e fogo, de encarar, de fazer jejum de mais de 20 horas, de literalmente ser sacrifício mesmo. Mas com 4 meses eu já tinha eliminado 40 quilos. Eu estava eliminando praticamente 10 quilos por mês, com toda a dieta. E no início, Débora, eu não tive acompanhamento nutricionista, porque eu não tinha condições financeiras naquele momento que eu já tinha gastado com cirurgia particular, né? Então, não tinha condição nenhuma naquele momento. Eu só sabia o que eu tinha que fazer. Então, Deus foi colocando e eu fui. É literalmente aquilo. Eu coloquei o pé e Deus colocou o chão. E eu fui indo na vontade dele, com dor. Eu falo assim hoje para minha professora da academia, né?
Eu falava para ela, Lê, lembra como eu vinha chorando, né? Eu chorava no início do processo, muito doloroso, muita dor, muito sofrido para mim. E cada vez que aquela dor aparecia, era um combustível para mim continuar, sabe? Eu sou muito resistente à dor, mas aquela dor era tipo, você consegue, continua, continua, eu quero vencer, eu quero vencer. E no mês de janeiro, eu já tinha eliminado praticamente 50 quilos. Então, assim, foi bem rápido o meu processo. Só que com esse processo eu tive a consequência da perca de vitamina, né? Tanto por conta do meu tratamento, quanto por conta do processo de emagrecimento. Eu tive uma deficiência de vitamina bem grande, onde eu tive o resultado de perca de cabelo. E o meu cabelo, ele era enorme, batia assim, sabe, na minha cintura. Então aquilo ali era o meu apego, era a minha vaidade. Então tinha um significado muito grande para mim. E eu tive que cortar meu cabelo porque meu cabelo começou a cair literalmente como se eu tivesse passado por algum tratamento pós a minha cirurgia ali, porque ele caía de tufo por conta da perca de vitamina. E o meu processo de se tornar hoje uma influencer, que hoje eu sou na rede, foi muito natural, não foi nada intencional. Eu começava a postar meus pratos, alguma coisa assim do dia, e isso foi levando, isso foi indo para frente, e as pessoas começaram a se identificar, né? Ter contato com o meu conteúdo daquilo ali. E eu comecei a trazer muito o que era a minha vida real, né? É isso que eu trago, a vida real. E hoje eu, Laila, né, eliminei 52 quilos, Débora, com todo esse processo do meu emagrecimento. Hoje eu tenho acompanhamento com nutricionista, eu tenho acompanhamento com profissionais, né, com personal, toda uma estrutura, tenho acompanhamento com endocrinologista, então tudo bem encaminhadinho. E eu falo assim, hoje eu estou com a minha vida no eixo, sabe? Porque eu passei pela prova de fogo, literalmente, mas eu não me queimei, porque Deus colocou a mão o tempo todo, me sustentou, me deu força, me deu fé. Graças a Deus, os meus filhos continuaram a terapia, porque sempre foi, eu falo assim, foi por mim, foi porque eu precisava, né, passar por isso, mas os meus filhos eram o meu combustível maior, né, de continuar, de lutar pela minha vida. E hoje eu sou a influencer, né, lá da minha cidade. Fui fazer um curso para poder se tornar uma palestrante. Agora, uma mentora, né? Abri uma mentoria e assim as pessoas vão se identificando com o que eu venho postando. De tudo que eu falo sobre emagrecimento, elas se identificam, eu tive um contato, porque eu falo assim, a obesidade, ela é uma doença, né? É muito mais do que estética, não é estética, ela é emocional, então vem lá de trás. Então hoje assim eu crio um contato com o meu público sobre isso, sabe? Então hoje eu trago para minhas redes sociais sobre a cura, né? A cura da obesidade, a cura do emocional, do que está acontecendo, para poder ter um caminho mais, tentar ser mais leve aquilo ali, né? Tudo que eu estava passando era por conta do meu emocional abalado. Então hoje é muito fácil, igual você falou exatamente, você vê uma pessoa obesa e você fala, não emagrece porque não quer, né? Come porque quer, mas tem um emocional ali que precisa ser curado. E hoje eu faço terapia com inteligência emocional, uma profissional maravilhosa, e ela tem me ajudado a me curar muito de muitas chaves, literalmente emocionais mesmo, que eu precisava. E no meu percurso, né, no meu procedimento de emagrecimento, eu falo assim, eu aprendi ali na raça, entre eu e Deus. Eu falo que o melhor remédio foi Deus. E eu falo assim, a única coisa que nós não podemos perder é a fé. Porque Deus, ele te dá um chão para você pisar. Então, a esperança, às vezes, você fala assim, não consigo. Consegue sim, consegue. O emocional, ele é alguma coisa que te abalou naquele momento da sua vida, mas entrega, procura um tratamento. Então, assim, processos todos nós temos, né, dolorosos na nossa vida, mas que nunca percamos, né, perdemos aí a fé e a esperança de renascer e ver as coisas acontecer para melhor. Eu falo hoje para o meu público, eu falo assim, segunda-feira eu começo, e não começa. Segunda, domingo, não tem dia certo para você começar, apenas começa.
Os primeiros dias são difíceis mesmo, porque eu aprendi muito com isso. O nosso corpo, ele quer ficar parado, o nosso corpo, ele não quer se exercitar, o nosso corpo não quer sofrer, né? Então, literalmente, começa. Caiu hoje, recomeça de novo e tá tudo bem. Foi isso que eu aprendi no meu processo. Mas desistir, não. É uma frase que eu falo, só não consegue quem desiste. Então, você não vai conseguir se você desistir. Então, não se sinta assim, porque você nasceu para vencer. E foi isso que eu coloquei. Eu nasci para vencer e não vou desistir. É isso aí, gente. Que linda a história da Laila, né? Inspiradora, emocionante. E a gente tem que ter isso, né? Não desistir. A gente não nasceu para desistir, como disse a Laila.